Fala meu jovem, eu sei que tu acumulou milhas tudo azul e agora tu tá com dúvida de quantas milhas tu deve vender, né? Não sabe se coloca muito para vender ou se deve colocar poucas milhas para vender, o que tu deve fazer aí, qual o máximo ideal de milhas tu deve vender da Tudo Azul. Tô aqui para te responder essa dúvida e a primeira coisa que tu precisa saber é o seguinte, cara. Primeiro é entender o que é essa limitação de CPF. Eu sei que tem vários de vocês aí que não compreendem muito bem, então é importante tu entender isso daqui. Então eu separei o que está escrito lá no regulamento da Tudo Azul para que tu compreenda aqui no detalhe, tá, cara? E fica aqui até o final do vídeo para entender todos os detalhes, para não fazer besteira e tu não conseguir vender todos os teus pontos, tá? Fica aqui comigo. Então é o seguinte, aqui eles colocaram uma resolução lá em 2020 limitando a quantidade de CPFs. Então eu vou ler aqui uma parte para vocês que vocês entendam os principais pontos, tá? Então eles colocaram: o participante de Tudo Azul poderá nomear a qualquer momento até o limite de 5 indivíduos. Será considerado como um integrante da lista qualquer indivíduo com mais de 2 anos de idade. Então, a partir de 2 anos, já é considerado um indivíduo e já vai começar a contar essa limitação do CPF, tá? Outro ponto também é que o referido limite poderá ser ultrapassado apenas na hipótese de descendentes de primeiro grau, filhos do titular, né? Então, se tiver parentesco de primeiro grau, se tiver um filho, tu pode colocar ele ali que não vai contar essa limitação dos 5 CPFs. Outro ponto também é que os beneficiários cadastrados na lista poderão ser alterados a qualquer tempo a partir do dia tal ali que não tem relevância para a gente agora, sendo que as respectivas emissões dos bilhetes aéreos somente serão permitidos após 60 dias a contar da data da referida alteração. O que isso daqui quer dizer, pessoal? Basicamente, eles limitaram para 5 CPFs de forma eterna, assim, né? As outras companhias tu consegue renovar anualmente. Lá na TAP da Miles & Go, né, lá tu não tem limitação, é diferente. Mas basicamente aqui na Tudo Azul, eles colocaram essa limitação para dificultar um pouco a vida da gente aí que quer vender as milhas aéreas. Pessoas que acumulam de forma barata os pontos, as milhas e colocam para vender. E aí tem algumas formas que a gente consegue sim utilizar, fazer a venda, né? Além dessa quantidade de 5 CPFs aqui, mas basicamente para quem está fazendo a primeira venda, e é importante que tu saiba isso daqui, tu só vai conseguir fazer a venda pelas plataformas lá da Hot Milhas e também da Max Milhas, se for a tua primeira venda. A gente chama de conta virgem, tá? Se tu tem uma conta virgem, tu vai conseguir fazer essas vendas. E é isso aqui que a gente vai entender quanto tu deve colocar lá para vender, tá certo? O que a gente pode trazer mais para vocês aqui? O segundo ponto aqui que eu destaquei, deixa eu botar na tela de volta para vocês, é quantas milhas vender, né? Então a gente tem a diferença entre poucas milhas e muitas milhas. Eu peguei a cotação lá da Hot Milhas para que tu entenda a diferença de vender pela Hot Milhas e pela Max Milhas aqui, que aí tu vai poder tomar uma decisão um pouco mais acertada, tá certo? E antes disso, eu não me apresentei para vocês, né? Prazer, meu nome é Felipe, se tu tá chegando aqui pela primeira vez, né? Eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos na bolsa de valores e também sobre milhas para que tu possa ter fonte de renda extra e comprar passagens mais baratas. É esse o objetivo que a gente tem aqui nesse canal, tá certo? Se tu não está inscrito aqui ainda, cara, por favor, né? Faça as honrarias aqui, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Também deixa o like aí, que isso é bastante importante para que esse vídeo aí seja disseminado e chegue a mais pessoas, tá certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, quando tu vai vender poucas milhas, cara, tem um fenômeno que acontece aqui na Hot Milhas que é bem interessante, que é o seguinte, né? Tu precisa fazer o cálculo de quanto que vai custar essas milhas. E aí, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou falar novamente aqui. O que acontece é, se tu escolher um prazo curto, vai ser uma precificação bem menor, né? Então, se a gente já coloca para vender e que vai cair no dia seguinte, tu vai conseguir vender por 1.600. Agora, se tu tem um cara paciente, se planejou e tudo mais, tu vai conseguir vender ali e receber esse valor em 60 dias, R$ 2.040. E aí, para saber, qual é o custo desse meu milheiro? Porque tu precisa calcular quanto que custou para te adquirir essas milhas e por quanto que tu vai vender, né? Então, tu pode fazer um cálculo simples aqui, tu vai pegar o valor, não é o cronômetro que eu quero abrir, não é o cronômetro, é a calculadora, né? Vamos pegar a calculadora aqui, a gente vai botar 2.040, que é o preço que tu vai receber, né? O valor que tu recebe, e tu vai dividir pela quantidade de milhas. Então, botei 80 mil milhas, então dividir por 80, né? Que é um milheiro.
Então a gente vai ter um custo de venda aqui, né, um preço de venda de R$ 25,50. É bastante interessante esse preço aqui. Então se tu teve um custo de aquisição de R$ 17,50, que é o que a gente consegue fazer nessa promoção que teve agora, se tu não viu o vídeo, eu vou colocar aqui em cima aqui para te dar uma olhadinha, vai lá que vale bastante a pena, então tu consegue ter um lucro interessante. Só que isso se tu tiver 80 mil pontos, 80 mil milhas. Né? Agora, se tu tiver mais milhas, né, se tiver muitas milhas, olha só o que acaba acontecendo aqui pela Hot Milhas. Pela Hot Milhas a gente vai fazer a mesma conta. Agora a gente botou 250 mil milhas para vender e a gente vai ter 5.250 a receber em 60 dias e a gente vai dividir por 250. O nosso preço de venda caiu para R$ 21, então tua margem de lucro fica menor. Apesar de tu estar vendendo mais milhas, tu vai ganhar mais dinheiro, só que tua margem de lucro reduziu. Então é um ponto que tu precisa prestar atenção, porque tu precisa fazer o cálculo de quanto que tu está botando de milhas ali. Outro ponto muito importante aqui em relação a Hot Milhas é o seguinte: se tu botar 80 mil milhas para vender pela Hot Milhas, provavelmente eles vão usar todos os teus CPFs, teus 5 CPFs. Então tu precisa ponderar ali, pô, vale a pena colocar poucos pontos e ter uma margem de lucro maior, ou coloco mais pontos e ter uma margem de lucro menor, né? E aí o ponto é, pô, quantas milhas que eu devo botar lá na Hot Milhas para vender e conseguir vender tudo, porque não adianta tu botar para vender um monte de milhas lá e não conseguir emitir a passagem para todos e ficar sobrando milhas lá, né? Então, outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês é esse daqui, né? A diferença da Hot Milhas e da Max Milhas. A grande diferença aqui é que na Max Milhas tu consegue limitar a quantidade de CPFs, a quantidade de pontos que vai utilizar por CPF. Então tu vai criar uma conta lá na Max Milhas e aí tu vai fazer a simulação, né? Vamos colocar aqui, minha conta já está logada, a gente vai lá em simular, tu vai chegar nessa tela aqui, tu vai lá clicar em azul e aí tu consegue fazer o seguinte: quando tu coloca bastante pontos aqui, né? Se a gente botar 250 mil, por exemplo, vamos botar 250 mil, vai aparecer essa opção para ti aqui, ó, exibir configurações avançadas. E aqui tu consegue limitar a quantidade de pontos que tu vai emitir por passagem. Então se tu botar 30 mil aqui, a Max Milhas não vai emitir passagens com menos de 30 mil. E aí tu pode estipular o quanto que tu acha interessante. E tu consegue colocar também o preço do milheiro que tu quer vender. Então se tu quiser vender por R$30, tu pode colocar. Não vai vender, né? Na verdade ele nem deixou aqui, né? Nem deixou. Então o mínimo que ele deixa de colocar é entre 7 e 26. Então se tu não tiver com pressa para vender, tu pode deixar um preço mais caro. E ele vai demorar cada vez mais, né? Então quanto maior esse número tu botar e maior esse número tu botar, mais vai demorar. Quanto menor os dois, mais rápido vai acabar saindo essas milhas, tá? E cara, seguinte, deixa eu te falar também, se tu tem interesse em aprender mais sobre milhas, todas as estratégias possíveis de milhas, eu tenho um treinamento que se chama o M10A, né? Um treinamento pago, é óbvio, tu vai ter acompanhamento meu pessoalmente ali, te ajudando a executar tudo que é possível executar, e eu vou falar para te entrar na lista de espera aqui, tá? As vagas não estão abertas ainda, eu vou abrir daqui a uns 7 dias, se eu não me engano. Então se tu tem interesse em realmente aprender como lucrar com milhas aí, de todas as formas possíveis, entra na lista de espera. Também, cara, seguinte, vai no meu perfil aqui, ó, do Instagram, me segue lá, é felipe.upsider, me manda um soquinho lá para eu saber que tu veio daqui e, cara, vamos trocar ideia por lá, manda pergunta, caixinha de perguntas, pra gente ter um relacionamento mais próximo pelo Instagram, tá? Aqui a gente só solta um vídeo por aqui, não consigo trocar uma ideia olho a olho, digamos assim, com vocês, tá certo? E o ponto aqui, final, que eu quero trazer para vocês é esse daqui, né, cara? Quanto que tu deve vender, qual é o máximo de milhas tu deve vender. Então, se tu for utilizar lá na Max Milhas, tu consegue vender um pouquinho mais. Se tu for na Hot Milhas, eu acho interessante tu utilizar 250, que daí, se tu botar 80, por exemplo, eles vão dividir os 80 para os 5 CPFs que tu tem. Muito provavelmente, não vai sobrar CPF nenhum. E lá é mais rápido de vender, né? Se tu colocar lá, já vai ser aprovado um pouco mais rápido na Max Milhas. Então, se tu botar o limite de 250, eles vão dividir provavelmente os 250 para os 5 CPFs. Apesar disso, tu vai ter um lucro um pouco menor, né? Porque o milheiro vai ser por 21. É uma margem legal, mas tu vai perder de oportunidade de vender lá por um preço maior, né? Então, se tu quiser vender por um preço maior, tu pode ir lá na Max Milhas e dividir as passagens conforme eu te mostrei anteriormente e botar um preço um pouquinho maior que eles vão emitindo conforme a demanda for surgindo, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, me fala aí qual é a dúvida que tu tem, também me dê sugestões para outros vídeos também, tá certo? Agora eu vou deixar um vídeo aqui que eu acredito que tu vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço.